Olá, boa noite, salve, salve nação santista! Eu sou o Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, que começou a temporada num amistoso contra o Corinthians, na Arena Corinthians, um jogo 1-1. A gente comentou muito sobre isso no Diário entre ontem e hoje, no nosso canal no YouTube também. Se você está vendo essa live no canal do YouTube, já se inscreva aqui também. Então, assim, acho que a gente tem bastante coisa para comentar aí nesses próximos 30 minutos. Só lembrando que se você quiser receber todas as nossas notícias por WhatsApp, nosso serviço é gratuito. É só se você mandar uma mensagem para o 013 99205 3637. 013 99205 3637. Vamos começar a bater um papo aqui, pelo menos ver quem está aqui, ó. Ricardo Melo Tavares está sempre aqui, o Márcio Roberto Ferreira, o Max Santos, o Rodrigo Martins, do Gonzaga, o Eto Lima, o Fabiano Oliveira, o Flávio Silva, o Márcio Roberto Ferreira, o Márcio Michele Bianchi, o Wilson Júnior, Fernando Almeida, Júlio César, Márcio Figueiredo, Mauro Mendonça, Luciano Gonçalves, o Hugo do Japão, Adelson Pereira de Santo André, Renato Cardoso, Débora Nogueira, Cauã Alcântara, Daiane Lopes, e o Edson Brandão e o Adílio Ramos, Rodrigo Fernandes. Bom, vamos começar lá primeiro, falando sobre reforços, né? Depois a gente deixa para falar sobre o jogo depois, né? Reforços. O reforço confirmado, o Soteldo, hoje já treinou, ontem ele estava na arena lá, hoje ele treinou normalmente com os companheiros e está confirmada a apresentação dele para amanhã às 11h30. Então, assim, Soteldo, reforço confirmado. O São Paulo, na coletiva ontem, depois do jogo, elogiou muito o Soteldo, disse que ele pode jogar em qualquer das funções ali do ataque, tanto pela direita quanto pela esquerda, ou até mesmo centralizado. Só que assim, o Soteldo não vai poder jogar já contra a Ferroviária. Para jogar na primeira rodada, os jogadores tinham que estar inscritos na Federação Paulista até sexta-feira passada. O Soteldo não estava, então assim, o Santos não conta com o Soteldo na primeira rodada, mas vai contar aí para o resto da temporada, das temporadas, né? Contrato relativamente longo com o Soteldo. Everson, notícias desencontradas do Everson, empresário dele dizendo que estava indo para Santos para avançar a negociação. O presidente do Ceará conversou com a gente e disse que não mudou nada. Quer dizer, ele mudou uma coisa no discurso dele com a gente. O Ceará pede 6 milhões de reais à vista para liberar o Everson, goleiro, né? Então, assim, aí hoje a primeira coisa que o Santos estava tentando pagar isso parcelado em 10 vezes. Hoje o presidente do Ceará nos disse que ele aceita até fazer uma venda parcelada, desde que o Santos apresente alguma garantia bancária. Então, está mais ou menos nessa situação o Everson. O que indica que ele realmente deve sair é que o Ceará já contratou um goleiro para a vaga dele, que é o Richard, que era da base do São Paulo, disputou o brasileiro pelo Paraná Clube. Então, esse é o ponto em relação ao Everson. Felipe Aguilar, zagueiro do Atlético Nacional, é o jogador que está mais perto do Santos. O Santos já tem tudo certo com ele, estava acertando os últimos detalhes com o time lá da Colômbia, o Atlético Nacional. O presidente do Atlético Nacional deu uma entrevista dizendo que quando o jogador quer sair e acerta com o clube, e o clube paga o valor da multa, não tem o que fazer. Então, assim, Felipe Aguilar deve ser anunciado aí nos próximos dias. Pablo Pérez, jogador do Boca. O Boca, hoje, o Burdiço, que é um ex-zagueiro do Boca, da seleção argentina, deu uma entrevista falando das situações, falou que eles têm muitas propostas pelos jogadores do Boca. Eles estão primeiro tentando montar quem vai chegar, quem vai ficar e quem vai jogar.
eles contrataram 2 jogadores ali para a posição, então eles estão tentando primeiro fazer esses ajustes para depois definir a liberação dos jogadores. O Pérez ontem disse que ele não vê como ter problema nessa negociação. Então a gente espera um pouquinho mais aí para acompanhar. Aguilar, atacante do Emelec, assim, a informação foi revelada em primeira mão aqui pelo Diário do Peixe sobre o interesse do Santos no Aguilar. Esfriou um pouco. Falaram o time lá, o Emelec pediu 7 milhões de dólares para liberar. Aí é muito dinheiro, então assim não tem muito o que fazer, né? Então, mais ou menos isso. Falando em saídas ou possíveis saídas, né? Brian Ruiz, ontem o presidente confirmou que não joga mais pelo Santos, ele pediu para sair. Na Costa Rica dizem que o destino dele deve ser a Major League Soccer. Então, assim, ele deve ir para lá, só que precisa? O Santos está tentando até conseguir alguma compensação financeira aí pelo investimento que fez no Brian Ruiz. O empresário dele está procurando o clube e o Santos já disse que entende a decisão e vai liberá-lo se chegar essa proposta. E o Bruno Henrique, hoje o Flamengo, em entrevista coletiva, o diretor de futebol lá do Flamengo, disse que o Flamengo está saindo do negócio. Bruno Henrique, o Flamengo não tem mais interesse no Bruno Henrique. Então, assim, por enquanto, ficaria só o Cruzeiro, uma proposta que não agrada ao Santos. Então, é mais ou menos isso, uma parcial assim, da situação dos reforços. Vamos agora, vou começar a responder algumas perguntas. Vocês sempre pedem para a gente responder as perguntas aqui, né? Eu acho que eu já passei uma boa pincelada sobre a situação do Santos. Vamos tentar aqui responder. O Juninho Chagas, Juninho de Tu está aqui, o Almir Cabeça de Catanduva, o Maciel Maqui está aqui também, Rodrigo Silva está aqui, o Nelson. Nossa, agora eu apertei o negócio aqui, subiu todos os comentários, que beleza. Mas estava aqui, vamos lá, tá o Renato Cardoso está aqui, o Edson Viviane, o Marcelo Esteves, Débora Nogueira, tá pedindo para aumentar o tempo da live. Vamos pensar, Débora, se conseguir falar tudo aqui. Se não conseguir, a gente também não tem impedimento nenhum, não. O Cauã Alcântara. O Cauã Alcântara, ele tá perguntando aqui, deixa eu ver se eu consigo recuperar a pergunta inteira dele, mas é sobre a situação do Bruno Henrique. E daí, assim, ó, eu vou me falar um pouquinho do Bruno Henrique, acho que vocês têm interesse em saber, que eu vou, assim, até pela repercussão que teve a nossa notícia hoje, dessa desistência do Flamengo, e é uma situação muito delicada a questão do Bruno Henrique. Por quê? É claro que o Santos precisa de receita, esse valor aí, que 23 milhões que o Flamengo estaria interessado em pagar, para o Santos seria excelente esse valor. O ponto o que acontece? O Sampaoli está meio que insatisfeito porque o Santos ainda não entregou os reforços que ele pediu, né? Até falou sobre isso da coletiva. Mais para frente a gente fala sobre o jogo e fala sobre o Sampaoli. Mas assim, ele está meio insatisfeito com essa demora nas contratações. Deixou isso claro ontem. E o Bruno Henrique é um jogador que ele pediu para ficar. Ele quer contar com o Bruno Henrique. Então, assim, o Pérez nessa, ele fica numa sinuca de bico. Ele precisa do dinheiro. O Bruno Henrique não está tão bem. A torcida até queria que ele fosse vendido. Mas, assim, se ele vendesse o Bruno Henrique sem contratar ninguém, incomodar mais ainda o treinador. Então, ele ficou numa sinuca meio de bico aí. Tem essa alternativa que é o Cruzeiro ainda. Esse lance também de diretor falar, eu desisti. Isso também eu acho que faz parte de uma negociação. Uma hora desiste, depois volta. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso também. Mas, assim, eu acho que na cabeça do Pérez, ele quer vender o Bruno Henrique, porque o valor é bom e o Santos não vai conseguir esse valor por ninguém, por nenhum outro time. Mas se ele vender agora sem trazer
sem contratar reforços, aí o São Paulo vai querer sair mesmo, né? Então, assim, esse é o ponto, né? Eu tô falando ali, não sei se eu falei errado, mas eu falei dos dois, né? O Aguilar é o zagueiro que está perto, o presidente do clube dele lá disse que ele está acertado com o Santos e que o Santos está disposto a pagar o valor da multa. Então, assim, o Aguilar deve ser o próximo reforço do Santos, o zagueiro, o São Paulo quer um zagueiro, e o Angulo é o zagueiro, o atacante do Emelec, que o Emelec pediu 7 milhões de dólares pela liberação. Então, daí, assim, 7 milhões de dólares o Santos não vai contratar, vocês concordam comigo? Então, é mais ou menos isso. Eu vou tentar começar a responder, senão vai passar aqui, ó. Eric Santos, e sobre o patrocinador master? O Pérez disse ontem que está negociando com um banco. O que a gente apurou, assim, são duas coisas, são dois bancos que eles estão conversando. Um é o Banco Inter, que é o patrocinador de São Paulo, só que a primeira proposta que o banco fez não agradou ao Santos. O outro banco é o BMG, só que a proposta que o BMG fez ao Santos envolvia utilização. O BMG também tem jogadores, trabalha com jogadores, então envolveria a utilização de jogadores pertencentes ao banco, o que não agradou também o Santos nesse começo. Mas negociação, tá lá, uma hora ou outra vai acabar fechando, são esses dois nomes que estão aí na jogada, né? Então, assim, Robson Silva está perguntando, eu falo para vocês. Ricardo Martins pergunta do Adriano, a gente está tentando checar essa informação. O Pérez, para uma pessoa do nosso grupo ali, ele disse que tem, e para outra ele disse que não. Então, assim, surgiu também o nome do Abner, que era um jogador do Curitiba. Então, a gente está checando, a gente não publicou ainda no Diário, porque, assim, a gente quer saber o que tem de negociação mesmo, né? Então, assim, se tiver uma negociação encaminhada com um dos dois, a gente vai publicar, a gente está em cima dessa história, tanto do Adriano quanto do Abner. Então, porque eu falo assim, o Santos tem interesse, é muito fácil. O Santos, eu tenho interesse em tanta coisa, mas não significa que eu posso ter ou que eu estou em negociação para ter. Então, assim, a gente toma muita cautela aqui, vocês já sabem, né? O Ademir Oliveira, boa noite, parabéns pelo programa. Esse está de pé de brincadeira, cadê as contratações? Precisamos de um treinador, porque esse treino, esse São Paulo, pedir um goleiro com pé, acho que não temos. Muito longa ali. O Gesley Ferreira está aqui, Dayana Lopes, o Jordão Blanco. Vamos, assim, eu não sei se todos acompanharam o amistoso de ontem, mas eu vou convidar vocês para verem dois textos que estão no Diário hoje. Um é sobre como o Santos jogou contra o Corinthians, e um é fazendo um paralelo dessas primeiras semanas de trabalho aí. Então, assim, eu vou falar para vocês mais ou menos qual foi a nossa análise. A nossa análise que a gente publicou lá como editorial é que é a seguinte, o São Paulo, nesses 10 dias de treino, ele entregou tudo que ele prometeu. Assim, ele falou na entrevista coletiva que o Santos tinha que ser protagonista, que o Santos tinha que ter a posse de bola, ele que é um goleiro que trabalha com os pés, ele falou de novo ontem, e daí ele falou do Vanderlei, o Vanderlei ficou incomodado com as notícias da busca por contratação, isso também está lá no Diário do Peixe, então vocês podem ver lá, ele disse que não gostou da forma como foi conduzida essa busca por um goleiro. Então, mas o São Paulo falou que quer, ele falou, olha, o ano passado, a gente não tinha visto o Vanderlei jogando com os pés, porque não tinha, ele não jogava. Então, assim, como tem pouco tempo de treino, eu precisaria de um goleiro que já tivesse mais acostumado com isso, porque isso faz parte do meu jogo. Então, a gente tem até fotos, a gente tirou fotos ontem lá da arena, diversas vezes, o Vanderlei quase no meio campo, trabalhando com os pés, que é como ele gosta de jogar. O São Paulo colocou, ele sempre jogou nos clubes dele com uma linha no 3-4-3. Ontem, o que ele fez? Na hora de atacar, na hora que estava com a bola, o Santos estava num 3-4-3. Como ele fazia isso? O Alisson entrava entre os zagueiros e o Santos começava a fazer uma saída de bola com 3. Ficava o Luiz Felipe pela direita, o Alisson centralizado e o Gustavo Henrique na frente, pela esquerda. Onde estavam o Vitor Ferraz e o Ourinho? Na segunda linha, bem avançados. E nessa segunda linha estava, além dos dois, o Diego Pituca e o Jean Mota, além da linha de 3 na frente. Então, assim, foi mais ou menos assim que
que o Sampaoli jogou, o Alisson fazendo essa puxada aqui. O que acontece é que, assim, e muitas vezes a gente tirou fotos também para mostrar, tá lá no Diário do Peixe, uma matéria bem legal para vocês acompanharem. O Santos muitas vezes ficou com os 10 jogadores do time no campo de ataque do Corinthians. Então, assim, o que algumas pessoas comentaram mesmo, né? Fazia tempo que o Santos não tinha esse tipo de atitude que teve ontem. A gente subiu uma matéria aqui hoje, agora de pouco também, eu não sei se vocês chegaram a ver de um personagem até polêmico ali no Santos, que é o Vitor Ferraz, né? Então, assim, o Vitor Ferraz, ele, antes do jogo, ontem, ele como capitão, ele fez um discurso muito legal, tá lá no vídeo da Santos TV, a gente subiu também no nosso site. Ele fez um discurso bem legal, e daí ele falou assim, olha, não pode ter medo, ele tá dando confiança pra gente, a gente tem que ter confiança, coragem, vamos lá, vamos tentar sair jogando, colocar os caras na roda, se perder a bola, tomar um gol, vamos lá, a gente faz 2, porque é isso, assim que o Santos tem que jogar. O que eu achei que foi um negócio, foi bem legal, assim. Então, assim, ficou claro que o Santos vai ter esse tipo de atitude, né? Vai começar desde o início tocando a bola lá de trás, tentando trabalhar. O que ontem faltou para a gente, assim, ficou claro que faltou qualidade individual. Ali, o Ourinho não fez uma grande partida, o Delis não fez uma grande partida ontem, o próprio Bruno Henrique não fez uma boa partida. O Felipe Cardoso brigou mais com a bola. Ele é voluntarioso, mas ele briga com a bola algumas vezes. O Giamotto e o Diego Pituca falta um pouco de qualidade para achar um passe entre as linhas, para deixar, como a gente fala na língua do futebol, deixar o atacante pifado. Então, assim, tem uns conceitos, os conceitos do Sampaoli a gente conseguiu ver ontem. Eu acho que, assim, quando a gente tiver jogadores com mais qualidade, e isso que ele disse, ele cobrou, ele falou, ele até cometeu um erro lá falando do Ronaldinho, né? Ele falou assim, mas jogadores à altura de Pelé, Neymar, que à altura do Santos, olha, pode ser que venha coisa boa por aí. Então, assim, por isso a gente ficou um pouco, mesmo com 10 dias só, deu para ver trabalho, entendeu? Então, acho que isso foi bacana, né? Então, assim, Dilson tá perguntando do Pablo Pérez, eu falei aqui, eu acho que deve sair. Thaís Ferreira está confirmando que a gente falou que o Flamengo já desistiu. Cauã Alcântara, o Sampaoli é um ótimo treinador, foi uma atacada de Messi contratar ele, mas o Pérez tem que mostrar quem manda no clube. Então, aí tem essa, né? Assim, não dá os reforços, dá outra coisa. O Santos contratou um gerente de futebol para o lugar do Dimas, que foi indicado pelo Sampaoli, que a trajetória dele é trabalhar num time pequeno do Peru. Ele não trabalhou em lugar nenhum. Assim, não tem um histórico de sucesso em nenhum clube ou nenhum outro clube. Ele está lá porque o São Paulo indicou. Se o São Paulo cansou dessa história, não chegou contrato, não chegou contratação, eu vou embora amanhã. O Santos vai ficar com um profissional lá que não tem qualificação comprovada aqui no futebol brasileiro. Então, assim, isso realmente é um problema. Flávio Barbosa tem que contratar o Pablo Pérez urgente. Valdemir Souza, quem são os 2 jogadores que chegam amanhã? Felipe Aguilar é o que está mais próximo, e eu acho que o Pérez se confundiu ontem a falar, a gente até brincou com isso. A gente até brincou com isso no Twitter e tal. Eu acho que o mais encaminhado é realmente o Aguilar. O Soteldo vai ser apresentado amanhã, e pode ser que tenha algum reforço até sexta-feira. Amanhã não acredito em 2 reforços anunciados, não. Então, assim, vamos esperar, né? Marcel Mac, o problema é que o Santos fica interessado e nunca traz o jogador. Então, isso acaba sendo realmente um problema, Marcel, mas isso também se deve à circunstância do Santos, que é um time que não tem muito dinheiro hoje para contratar. Aí realmente fica um pouco difícil, né? Flávio Barbosa, vamos acabar perdendo o Pablo Pérez para o Grêmio. Então, o Burdiço, ele disse que tem outras propostas, né? Tá aqui o Ricardo Ferrari, tá participando aqui, Dayana Lopes, o Ganso vai para o Fluminense. Hoje, nessa era de redes sociais, né? Até teve hoje uma notícia lá que a esposa do Ganso respondendo perguntas ali no Instagram. Perguntaram para ela, ele vai para o São Paulo? O São Paulo não tem interesse. Ele vai para o Santos? O Santos com esse treinador aí jamais. Então, assim, esquece Ganso. Ganso não vai, não.
O Anderson Silva, melhor treinador que o Santos trouxe. Eu acho que o Santos fez uma ótima contratação. Thiago Carleto seria uma boa? Dentro dos nomes que estão sendo especulados e do que tem no mercado, acho que seria uma boa. Amaral Moreira, não precisa de goleiros. Então, Amaral, a entrevista ontem do São Paulo, ele foi bem claro no que ele precisa. Ele nunca questionou o Vanderlei dentro do gol, tal. E ontem ele fez uma defesa espetacular que mostra como não tem nem um pouquinho de questionamento mesmo, né? Mas o São Paulo quer alguém que participe bastante, né? Então, o do Pérez está perguntando se 70% de posse de bola. Renato, foi perto disso, assim, realmente. Eu recomendo vocês a verem essas 3 matérias. Uma do vídeo do Vitor Ferraz, uma que a gente tem até as fotos explicando taticamente como o Santos jogou, e uma que é essa coluna aí falando do que o São Paulo entregou realmente tudo que ele pediu, né? Então, isso acho que é um negócio muito legal. O Gesley Ferreira, o esquema tático estava muito bom, faltou um pouco de qualidade, foi exatamente o que a gente colocou, Gesley, que em 10 dias já deu para ver, assim, o Santos jogou, que tudo bem, que vamos fazer um atenuante aqui. O Corinthians de Fábio Carille nunca foi um time que quis ter a bola, né? Mesmo nos títulos tal, era um time que dava a bola para o adversário e tentava contra-atacar. Então, assim, casou do Corinthians ter essa proposta e o Santos ter a proposta de jogar. Então, assim, os sistemas casaram ali. Mas eu acho que, assim, mesmo em outros momentos, mesmo contra o Carille, o Santos não tinha essa postura que ele teve ontem. Então, eu gostei bastante por isso, né? A Débora está dizendo que o Bruno Henrique não quer ficar, então, mas ele vai acabar ficando, esse vai ser o problema, né? Cauê Paris, do jeito que você está falando, parece que o Santos jogou muito, calma, muita calma, faltam jogadores. O que eu disse, o que eu, assim, não dá para, você pode analisar, teve torcedor nas redes sociais que falou, olha, o Santos não deu um chute para gol, é verdade, o Corinthians também não deu. Agora, assim, se você analisar um técnico que está começando um trabalho há 10 dias, mudando totalmente uma filosofia de jogo que o Santos tinha no ano passado, se você consegue enxergar o jogo, você vê que tem conceito ali, você vê que tem treinamento, os jogadores sabem o que eles devem fazer, eles não conseguem fazer. Pela falta de qualidade de alguns, mas até a gente estava brincando, né? Quando começou a surgir esse papo de que o Santos queria um goleiro que jogasse com os pés, né? Talvez vocês tenham visto aí até em rede social, WhatsApp, né? Tem gente falando assim, quero ver quando o São Paulo descobrir que os 11 jogadores do Santos não sabem jogar com os pés, né? Ontem parece que o São Paulo, em alguns momentos pareceu que o Vanderlei era o único que sabia, né? Porque ele em nenhum momento se afobou, conseguiu jogar, participou bastante e tal, e alguns outros jogadores ficaram devendo. Mas assim, isso começo de temporada, tal. Tecnicamente um pouco complicado. Realmente demora um pouco. Mas assim, o que eu digo que eu gostei é que eu gostei porque eu vi um padrão de jogo, eu vi uma proposta bem definida, eu vi o Santos arriscando, o que o Vitor Ferraz falou, os jogadores aparecendo para tentar sair jogando, mesmo com pressão do Corinthians, mesmo jogando fora de casa, só torcida do adversário. Então, assim, eu acho que isso foi bastante, né? Fernando Henrique, Sanches no banco, acredito que foi para reforçar no segundo tempo. Dayana Lopes, Sanches no banco, Fernando Henrique, Sanches no banco. Essa é uma dúvida que todo mundo está tendo. E como a gente vê pouco treino, fica difícil para a gente explicar para vocês o que pode estar passando pela cabeça do São Paulo, e ninguém perguntou para ele ontem na coletiva. Quando saiu a escalação, a primeira coisa que falaram assim, o Sanches está no banco para reforçar o segundo tempo. Não fez sentido porque ele não trocou o time inteiro no intervalo, né? Ele trocou 2 jogadores com 15 minutos e depois foi trocar o time todo com 30 minutos. Então, assim, essa história de que o Sanches ficou no banco para reforçar não é tão verdade. E daí, assim, se você vamos partir do princípio de como o Sanches gosta de jogar
e como o Santos jogou com o Sampaoli. O Sanches estava jogando muito no Uruguai, por exemplo. O Uruguai joga com 2 linhas de 4, com o Cavani e o Suárez na frente. O Sanches joga na segunda linha, aberto do lado direito. Então, ela é um jogador que joga bem aberto do lado direito. O Santos, como na hora de que tem a posse de bola, ele estava jogando no 3-4-3, nessa linha de 4 ali no meio, na direita estava o Vitor Ferraz, aí no meio tinha o Jean Mota e o Diego Pituca, e estava o Ourinho na segunda linha. O Sanches não pode pegar o lugar do Vitor Ferraz porque ele não tem velocidade para recompor como o Vitor Ferraz tem. O Vitor Ferraz, até por característica de ser um lateral. Então, assim, por isso ele não pega a vaga do Vitor Ferraz. Na outra linha tinha Derlis, Felipe Cardoso e Bruno Henrique. Ele não pega o lugar do Derlis porque ele também não tem a velocidade e ele não tem 1 contra 1 que um jogador que joga nessa linha de 3 ali precisa ter. Então ele teria que jogar onde? No meio ali, entre Diego Pituca e Jean Mota. E eu não sei se o Sanches hoje tem a intensidade para jogar nessa linha que o São Paulo quer. Então, assim, a nossa dúvida está nesse sentido. A briga dele não é com o Alisson. O que falaram que aconteceu em alguns treinos é que o Diego Pituca veio para o lugar do Alisson para receber essa bola entre os zagueiros e começar jogadas, e ficou daí Jean Mota e Carlos Sanches no meio campo, mas eu acho que Jean Mota e Carlos Sanches no meio campo, o time perde muita pegada, assim, então é complicado. Então eu não diria para você que assim, não, o Carlos Sanches é reserva e nem é titular. Eu acho que o São Paulo está vendo como ele vai conseguir adequar um jogador que tem bastante qualidade a um esquema que ele gosta de jogar. Me parece que hoje ele está fora. Se eu fosse apostar, eu apostaria que se o jogo contra a Ferroviária fosse amanhã, o Carlos Sanches estava no banco. Isso é muita coisa de técnico, né? Às vezes tem jogador que com técnico joga, a gente cansou de ver isso no Santos, aí chega um outro técnico, tem uma postura diferente e acaba não jogando. Quer ver? Eu vou falar uma besteira aqui, que acho que vai ter gente que vai ficar pé da vida comigo. E assim, eu vou ficar pé da vida comigo também. Mas assim, o Yuri ontem jogou bem. Porque ele entrou e jogou bem porque ele estava acostumado a jogar dessa forma com o Fernando Diniz no Audax. Ele fez esse papel do Alisson de entrar entre os zagueiros para pegar a bola, ele pega a bola, toca do lado, gira, aparece para receber. Então assim, é um jogador que todo mundo sabe da qualidade que não tem, mas ontem, adaptado, usando suas melhores características em um esquema que o treinador está acostumado a jogar, ele foi bem. Então, assim, é complicado esse tipo de coisa. Às vezes você tem um jogador de muita qualidade, mas ele não se encaixa no esquema que o treinador está acostumado a jogar. Então, assim, o treinador, aí você vai falar, o treinador vai mudar o esquema para adaptar um jogador só porque é um pouco melhor que os outros? É complicado, tem treinador que não muda isso. Então, assim, acho que vamos esperar mais um pouquinho, né? O Peixe do Independente está dizendo que o Arthur Gomes pode jogar mais do que o Bruno Henrique. Não acho, não, o Peixe. Não acho que o Arthur Gomes, na verdade, ele acrescenta muito pouco para o Santos. E assim, eu acho que se o Bruno Henrique jogar no nível que ele jogou em 2017, a gente não tem a menor dúvida de que ele é o titular ali. Então, assim, ele jogou uma temporada inteira, né? Ele foi mal domingo, sabe? Claro, tem gente dizendo que ele quer sair, mas assim, vamos esperar, né? O pessoal tá falando do Cruzeiro. O problema do Cruzeiro é que, assim, o Cruzeiro parece que ofereceu menos de 10 milhões de reais pelo Bruno Henrique e 50% do Raniel. Assim, não resolve nenhum dos problemas do Santos. O dinheiro que chega não dá para nem contratar o Pablo Pérez e o Everson, por exemplo, e o Raniel, eu não sei se resolve os problemas do Santos. Eu acho que ele ajuda. Eu acho que se o Raniel chegasse realmente para o Santos, ele ajudaria, mas aí teria que ser umas condições melhores, um valor maior de entrada para o Santos e talvez um percentual maior do Raniel. Acho que seria isso, né? O Adriano Araújo, o Vanderlei joga bem com os pés. O Vanderlei disse isso, que ele fazia isso muito com o Dorival. É que o São Paulo, eu vou defender o São Paulo aqui. Ele falou na coletiva, né? Falou assim: a gente quase não tinha visto o Vanderlei jogando com os pés, né? Então é complicado, né? Flávio Barbosa, sinceramente, o BH se enrola muito com a bola. Se enrola, isso é verdade.
Adriano, lateral esquerdo, volante do Boca. Nossa, tem 256 comentários aqui. Vixe, Maria. É, vamos lá. Então, assim, é muita coisa, gente. Mas, então, assim, Thailson da base. Eu vou aproveitar a resposta aqui do Paulo Eugênio Nascimento. Thailson da base e Lucas Veríssimo, que vocês tanto querem, vão treinar entre os profissionais amanhã. Hoje, como o São Paulo sempre diz que ele gosta de fazer, né? Depois dos jogos, até para deixar os jogadores mais ou menos no mesmo nível físico, ele gosta de pegar os jogadores que não atuaram e colocar num time, um jogo contra fazer um jogo treino contra um time que ele chama time de sparring. E daí ele pega alguns dos destaques das categorias de base e coloca nesse time. Então hoje jogou o volante lá que se destacou na Copinha, Wagner Palha, volante zagueiro, ele treinou hoje lá com o Santos. Treinou hoje o Marcos Leonardo, que é o menino do Sub-15, Sub-17 esse ano, né? Mas era do Sub-15, que é uma grande promessa do Santos. Ele treinou hoje lá. E a partir de amanhã, o Lucas Veríssimo e o Thailson começam a treinar com os profissionais. Então, assim, o Lucas Veríssimo agora vai ter um tempo ali de mostrar para o São Paulo o que ele pode jogar, né? E ele foi bem na Copa São Paulo, né? Então, assim, vamos esperar. Gente, a gente está passando de 31 minutos aqui da live. Eu vou fazer um apanhado geral de tudo que a gente falou, porque assim, eu não consegui responder todas as perguntas, eu peço desculpas para vocês, mas assim, tudo que a gente fica sabendo, a gente manda para vocês até por WhatsApp no 013 99205 3637, 013 99205 3637. Só você mandar um WhatsApp para mim, para a gente, com seu nome, sua cidade, a gente cadastra lá e você recebe gratuitamente todas as notícias. Então vamos fazer um panorama geral. Everson, presidente do Ceará, disse que não tem nada certo, mas ele pelo menos já mudou um pouquinho o discurso. Ele diz que aceita o parcelamento, pagamento parcelado, desde que o Santos apresente uma garantia bancária. Então, e o Ceará já contratou uma reposição para o Everson, que é o Richard, goleiro que era da base do São Paulo, estava no Paraná Clube. Então, essa é a condição do Everson, goleiro. Felipe Aguilar, do Atlético Nacional. O presidente lá disse que está tudo certo entre o jogador e o Santos. O Pérez também disse que está praticamente tudo certo. E que quando o jogador se acerta com o clube e o clube quer pagar o valor da multa, não tem muito o que fazer. Então, assim, tudo indica que o Felipe Aguilar vai ser o próximo reforço do Santos anunciado nos próximos dias. Lateral esquerdo, hoje surgiram os nomes do Adriano e do Abner. O Adriano está no Besiktas, o Abner foi revelado pelo Curitiba, já foi seleção de base do Brasil. A gente está atrás dessas duas histórias. A gente não tem nenhuma notícia de que tá para fechar, assim, não tá. Até porque o Pérez ainda, na cabeça dele, ele sonha com o Dodô, que não vai acontecer, o Dodô não vai voltar para o Santos, mas trabalha com esses outros dois nomes aí. Eu acho que o Pérez vai esperar mais um pouquinho para ver se o Dodô testa o mercado e não consegue o mercado ali e volta para depois fazer uma proposta oficial para um desses dois nomes aí. Outra situação de lateral esquerdo. Pablo Pérez, o Burdiço, que é o gerente de futebol, foi zagueiro do Boca e da seleção argentina, ele deu uma entrevista hoje, estava falando das situações que ele está resolvendo. Primeiro, quem fica ali no Boca, quem vai fazer parte do elenco. Então, ele já contratou até 2 volantes para depois definir essas saídas. Disse que tem algumas propostas. O Pérez fez a proposta para o Pérez presidente, fez a proposta para o Pérez volante. Tudo caminha aí também para que tenha um acordo aí nas próximas horas. Aguilar, atacante do... Aguilar, não, desculpa, eu ia falar errado de novo. Angulo, atacante do Emelec. O Emelec pediu 7 milhões de dólares para liberar. Assim, é um valor fora da realidade. Então, assim, praticamente inviabiliza uma negociação. Brian Ruiz, o Pérez confirmou, não joga mais para o Santos. O empresário está tentando arrumar um clube. Destino pode ser a Major League Soccer. Então, assim, Brian Ruiz, que foi apontado como a principal contratação do Santos ano passado, já está indo embora mesmo. Bruno Henrique, o Flamengo desistiu, pelo menos em discurso oficial. O que eu já disse, faz parte às vezes você desiste
para falar para o time lá, olha, você está tentando ganhar, naquela história do leilão do Pérez lá, né? Falar, você está querendo fazer um leilão, assim, então beleza, então arruma outro, porque eu não vou entrar mais nessa, eu cheguei no meu limite. Então, assim, o Flamengo oficialmente desistiu. Então, pode ser que o Bruno Henrique fique, né? O Sampaoli, de novo, ele deu uma entrevista muito legal ontem. Acho que assim, na Santos TV tem, a gente fez muito conteúdo sobre isso no Diário do Peixe, e ele falou um negócio muito legal ontem. Ele falou assim: olha, o futebol hoje, infelizmente, virou negócio, perdeu um pouco da essência, perdeu aquele negócio do jogador jogar pelo escudo, jogar pelo clube, jogar, assim, ter paixão de jogar por jogar, né? Foi entrevista muito legal dele. Ele falou: eu gostaria de contar muito com o Bruno Henrique, mas se ele quiser sair, a diretoria achar que ele deve sair, não tem muito o que fazer. Ele está insatisfeito, ele confirmou ontem. Nossa, Thaís, eu tô vendo aqui, eu falei Lucas Veríssimo, desculpa, é o Lucas Lourenço, vai treinar amanhã. Desculpa, nossa, tô meio atrapalhado. Se eu falei, peço desculpa, né? Então, assim, Lucas Lourenço treina amanhã. O Lucas Veríssimo, a gente subiu uma matéria no sábado, exclusiva do Diário do Peixe. O Lucas Veríssimo, mais 3 semanas longe dos gramados, né? Uma contusão aí meio misteriosa, já tá dando uns 4 meses fora dos gramados, sem contar as outras contusões que ele teve em 2018, né? Então, assim, amanhã, Lucas Lourenço, promessa da Copinha, e Thailson, que foi um dos destaques também da Copinha, treinam com um profissional. Patrocínio Master, o Santos negocia com 2 bancos, BMG e Banco Inter. A proposta do Banco Inter ficou muito abaixo da expectativa do Santos, e a proposta do BMG envolve portfólio de atletas que eles têm, e o que também não agradou o Santos. Então, assim, as conversas vão seguir aí nos próximos dias. Léo Cittadini assinou hoje com o Atlético Paranaense, a gente subiu uma matéria agora, tá lá, saiu de graça, jogador que passou muito tempo aí na Vila, foi campeão da Copa São Paulo, saiu de graça, assinou hoje com o Atlético Paranaense. Eu devo ter falado do Lucas Veríssimo mesmo, ó, tá o Márcio Bolognani, Felipe Coimbra, me desculpe aí, gente, Tarcísio Aquino, desculpa, é o Lucas Lourenço, a idade, chega a idade, você começa a ter até barba branca, começa a ficar meio complicado, o Tico e o Teco não funcionam direito, não, mas é o Lucas Lourenço aí, o destaque das categorias de base, promessa, amanhã ele treina nos profissionais, junto com o Thailson, né? Então, essa é a situação desses jogadores. Amanhã o Santos deve anunciar a FENG como nova administradora do programa de sócios e deve abrir a venda de ingressos para o jogo contra a Ferroviária. A venda de ingressos será feita pela Futebol Card, que é a mesma que assumiu no lugar da Rede Gol no final do mês passado, né? No final do ano passado. Então, é mais ou menos isso. Amanhã a gente deve ter algumas novidades. Eu não acho, pelo que a gente está conversando, o Frazão não quis abrir para a gente, mas eu não acho que a gente vai ter os mesmos preços da temporada passada, que eram preços bem promocionais, vocês devem lembrar, né? Tinha ingresso por R$5, R$7,50. Eu acho que a gente vai ter um preço um pouquinho mais salgado aí. Então, vamos esperar. Caio Jorge, então, o Leandro Ribeiro está perguntando aqui, né? Caio Jorge deu a primeira entrevista dele hoje, ele falou uma coisa curiosa, ele sempre foi camisa 9, mas com o Sampaoli ele está jogando pelos lados do campo, né? Então, assim, vamos esperar como vai ser como vai ser ali. Certo, gente? Eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que eu tentei tirar todas as dúvidas de vocês, se eu não tirei, eu peço desculpas aí por trocar o Aguilar pelo Angulo, o Angulo pelo Aguilar e o Lourenço pelo Veríssimo, mas é isso. Aguilar, zagueiro, Atlético Nacional muito perto, deve ser o próximo reforço. Angulo, atacante do Emelec, 7 milhões de dólares, muito caro, falei certo dessa vez, né? Lucas Veríssimo, notícia exclusiva do Diário do Peixe, mais 3 semanas fora dos gramados. E numa dessas o Nogueira vai ficando, né? O Nogueira jogou amistoso, o Kleber Reis nem foi relacionado, o Nogueira jogou amistoso, a gente subiu matéria no Diário também, dizendo que o Nogueira tem tudo certo para voltar para o Estudiantes, mas o Santos não libera enquanto não chegar zagueiro, porque hoje ele é a primeira opção ali. O Santos tem, além dele, tem o Kaique Rocha, o Kleber Reis nem foi relacionado
para esse amistoso de domingo. O Lucas Veríssimo, como eu disse, está machucado. E Lucas Lourenço, acertei dessa vez, Lucas Lourenço e Thailson vão treinar amanhã com o time profissional, destaques do Santos na Copinha. Galera, acho que por hoje é só repetindo, 013 99205 3637 é nosso telefone, manda um WhatsApp para a gente com o seu nome e sua cidade, você recebe todos os destaques do Diário do Peixe, por aí. Soteldo treinou hoje, deixar claro, a apresentação amanhã, 11 horas e 30 minutos. Por hoje é só, gente. Uma boa semana para todos vocês aí. Vamos torcer aí para que o Santos tenha uma semana com alguns reforços, que o São Paulo fique um pouquinho mais calmo, que ele não precise chutar copinho de água na beirada do campo e que a gente tenha uma boa estreia no Campeonato Paulista sábado diante da Ferroviária e queremos todo mundo na Vila. Todo mundo. Ontem o Diário estava na Arena, então assim, o Diário vai estar em todos os jogos do Santos na temporada. Um abraço a todos vocês e uma boa semana.